Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, nobres vereadores, ocupo essa tribuna hoje para registrar e lamentar a morte do ex-professor Geraldo Lucas Evangelista, professor Geraldão de História, que lecionou muitos anos aqui em colégios e cursinhos pré-vestibular da nossa cidade. Professor Geraldo, que também foi meu professor, inclusive na época eu tinha acabado de chegar nessa cidade, oriundo de Apodi, do município, e o Hipócrates, Geraldão era professor do Hipócrates, o professor Ferreira, que hoje é diretor do Hipócrates aqui da Zona Sul, conseguiram, inclusive na época, uma bolsa integral, né, já que a gente vinha do interior, não tinham toda essa condição financeira, e eles nos cederam uma bolsa, e o professor Geraldão sempre incentivava. Eu estudava, estava terminando meu segundo grau no Colégio Edgar Barbosa, e o professor Geraldão sempre incentivava para que a gente fosse até o fim, que havia chance para todos. Eu estava fazendo um curso muito difícil na época, engenharia elétrica, e eu queria aqui deixar meu testemunho a todos que nos acompanham, da ajuda e da motivação que o professor Geraldão sempre teve com a minha pessoa. Depois, passei a lecionar, passei a ser professor também, colega de profissão, amigo de Geraldão, né? Sempre me encontrava com ele, professor Geraldo, e depois que casei, que passei também a morar no mesmo bairro dele, lá em Neópolis, a gente se encontrava mais frequentemente, inclusive todo ano a gente faz a confraternização dos ex-moradores de Neópolis. O Geraldão sempre abre, faz aquela abertura, relembra os 40 anos ali daquele bairro. E também tem muitos amigos lá no meu bairro Potilândia, onde a gente está sempre presente na área do esporte, sempre participando da comunidade. Então, o professor Geraldão é conhecido em toda a cidade, e vários amigos, colegas, né, admiradores estiveram presentes no seu velório. Amanhã nós teremos a missa de 7º dia. Eu queria aproveitar aqui a audiência da TV Câmara para convidar a todos. Vai ser lá na capela do campus universitário, às 18 horas, a missa de 7º dia do professor Geraldão. Mas nós tivemos várias homenagens, e eu queria pedir licença a todos os vereadores, ao plenário, para ler aqui uma mensagem que muito nos tocou, que foi do doutor Pedro Cavalcante, né? Então, eu vou ler aqui o artigo redigido pelo doutor Pedro Cavalcante. Segue a homenagem ao amigo Geraldão. Conheci, o título é Geraldão, uma história no Rio Grande do Norte. Conheci o professor de História, Geraldo Lucas Evangelista, quando tinha 15 anos de idade. Na ocasião, estava matriculado no curso Hipócrates, com preparação para o vestibular de medicina 2 anos após. Fiquei impressionado com o professor Geraldão pela sua didática, eloquência, vozeirão e, sobretudo, pelo detalhismo quando discorria sobre qualquer assunto histórico, desde a invasão holandesa à capitania do Rio Grande do Norte, até a ascensão e queda do Império Romano. Suas aulas ou apresentações eram tão concorridas que lotavam as salas de aulas, janelas e corredores do cursinho. Sem ser pretensioso, só comparo suas aulas com as aulas espetáculos de Ariano Suassuna. Geraldão era o próprio espetáculo. Continua o doutor Pedro Cavalcante. Anos após, fui convidado pelo professor Canuto, grande professor de física, para integrar o corpo docente do curso Hipócrates, como professor de química. Foram 5 anos de convivência diária com o professor Geraldão, que muito influenciaram na minha formação pessoal e profissional. Geraldão tem no sobrenome o sentido do apostolado e cursou o seminário, o que enriqueceu sua formação humanitária. A fraternidade, o amor ao próximo, como também sua marca registrada, o perdão.
Seus olhos adquiriram um brilho especial quando falava sobre sua cidade, Macau. O professor Geraldão nasceu aqui em Natal, mas passou grande parte da sua vida em Macau e depois retornou para a nossa cidade natal. Não conseguiu, enquanto não nos levou, eu, Valéria e meus filhos, para conhecer Macau, seus locadouros e falar sobre sua infância feliz. Na oportunidade, nos levou para conhecer a linda praia de Diogo Lopes e celebramos a noite na beira-mar com uma seresta, ouvindo o cantar lírico de Socorro Evangelista, sua esposa, a esposa do saudoso professor Geraldão, acompanhada pelo violão do prefeito José Antônio, meu amigo da turma de medicina. Continua o doutor Pedro Cavalcante nessa homenagem ao professor Geraldão. Geraldão teve o infortúnio de viver seus últimos anos em cadeira de rodas, devido a sérios problemas no joelho. Porém, resignado, nunca me reclamou nas suas inúmeras visitas ao meu consultório, que frequentava para inventar doenças e, na realidade, podermos conversar, contar histórias, relembrar fatos, ouvir piadas e, no final, darmos boas gargalhadas. Certa vez, o convidei para participar de um sarau na casa do professor Diógenes da Cunha Lima, em homenagem às balas de canhão do meu pai. Porém, esta é outra história. E Geraldão e Socorro foram as estrelas da noite, com os comentários e opiniões sobre artes, poesia, cultura, etc. Foi gratificante vê-lo no programa recente da TV Universitária, Memória Viva, mostrando o lado cultural e irreverente deste homem feliz e que fez história no Rio Grande do Norte como professor e formador de opinião de milhares de cidadãos no nosso estado. Continua o doutor Pedro Cavalcante. Uma contribuição importante do professor Geraldão, foi a definição clara e simples do que é um fortim, um forte e uma fortaleza. Como isto chamou a atenção para os equívocos dos nossos gestores, dos nossos livros, placas e panfletos e do nosso povo, que em grande maioria chama ou chamavam a nossa principal edificação histórica de Forte dos Reis Magos, pelo seu tamanho, arquitetura, infraestrutura e autonomia de suas acomodações. O correto é ser chamado de Fortaleza dos Reis Magos. Professor Geraldão tinha total desapego a bens materiais, não valorizava o seu cabedal de conhecimentos, mas em compensação enriquecia suas amizades com amor, ternura e celebrações intensas em cada reencontro. Tive 2 momentos tristes na convivência de 38 anos com o professor Geraldão, diz o doutor Pedro Cavalcante. Primeiro momento, no final dos anos 70, com a morte da sua mãe. No caminho que fizemos do curso Hipócrates ao velório, ele me falou: perdi meu maior patrimônio. No segundo momento, foi 2 dias após a sua cirurgia cardíaca, na UTI do hospital, quando numa noite silenciosa e chuvosa, aguardei ele ser despertado pelo enfermeiro para administrar remédios. O professor Geraldão abriu os olhos, olhou para mim e disse: Pedrinho, estou morrendo. Você que é meu amigo e médico, leve-me para casa. Não consegui respondê-lo, nem segurar as lágrimas. Sorri sem graça e compreendi que pela sua sapiência e religiosidade está se referindo à sua atual casa. Valeu, professor Geraldão. Toda vez que escutar trovões nesta aldeia, tenho certeza que são suas gargalhadas no céu, lembrando histórias e histórias que tanto nos uniram. Pedro Cavalcante, médico e ex-professor.
Então fica aqui a homenagem desta casa, a minha homenagem ao professor Geraldão, que já era cidadão natalense, mas morou toda a sua infância em Macau e adotou aquela sua terra também como terra natal. E aqui nós, de tantas homenagens, nós escolhemos aqui, com o aval da sua família, a homenagem do Dr. Pedro Cavalcante. Muito obrigado a todos.